Como melhorar o meu listening? Como ouvir o que as pessoas estão falando e de fato compreender o que elas querem dizer em inglês? Vou te dar aqui 4 dicas valiosas, são estratégias que eu já usei e ainda uso, inclusive com outras línguas, se você aplicar vai te dar muito resultado. Então, sem mais demora, pega aí a pen and paper e let's go! E aí, tudo bem? Aqui é o Gabriel Nunes da Inglês Mindset. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Aqui você encontra dicas de inglês, dicas de como aprender inglês. Aqui eu te ajudo você a adquirir esse idioma de uma forma um pouquinho diferente, através de uma mudança de mindset. Então vamos lá, direto para as dicas. Dica número 1, você precisa de muito, mas muito contato com o inglês. Bastante input. Ou seja, muita entrada de informações. Tem que entrar muito inglês na sua cabeça. Você precisa de fazer isso para se familiarizar com os sons em inglês. O jeito que as pessoas falam, o ritmo, como elas emendam uma palavra na outra. Você precisa tornar ouvir coisas em inglês um hábito, algo confortável, algo que não seja tão assustador e diferente. Você precisa ter esse hábito de sempre estar ouvindo algo em inglês. E como que a gente faz para ter um contato constante com o inglês? Bom, pode não morar num país que se fala inglês como uma língua oficial, você pode não ter amigos que falam inglês ou os pais, mas você tem a internet. Então eu sugiro você assistir filmes, séries em inglês, com legendas em inglês ou talvez até sem legendas se você preferir, ouvir podcasts. Uma coisa que eu acho muito legal de fazer é, quando você está arrumando alguma coisa em casa ou limpando, deixa tocando um podcast, uma conversa em inglês no fundo, mesmo que você não esteja prestando atenção, né, muito ativamente, você está se acostumando com o som, está se familiarizando. Deixa o cérebro mais acostumado, mais confortável com os sons do inglês. Tá? Eu não sugiro muito praticar o listening com músicas, porque músicas, além de não ter um diálogo, né, entre duas pessoas, muitas vezes não segue uma linha lógica assim, de uma história e tal. Claro, tem muitas músicas que contam histórias, eu acho até legal, mas dê preferência para praticar o seu listening com podcasts. Se for colocar um áudio, coloca uma conversa em inglês para você praticar. A segunda dica é um porém da primeira. Você precisa consumir conteúdo que você compreende, ou seja, conteúdo ao seu nível. Se você acabou de começar a aprender inglês, você não vai pegar uma série como Grey's Anatomy, por exemplo, e assistir ela totalmente em inglês. Não, vai passar muita coisa em branco, vai ser entediante e frustrante. E caso você ainda não saiba, a frustração e o tédio são dois sentimentos assim que são filtros, ou melhor, bloqueios para a parte do cérebro que adquire idiomas. Eu ainda vou gravar um vídeo falando só sobre isso. Se você estiver assistindo numa data que eu já lancei esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima. Se não, se inscreva aqui no canal para você não perder esse que vai ser logo aí os próximos vídeos, tá? Então vamos supor que você esteja num nível de inglês, você precisa de assistir algo que seja um pouquinho só mais difícil para você entender. Não tenha vergonha de consumir conteúdos infantis muitas vezes. Por exemplo, um desenho chamado Dora Aventureira, muitas pessoas usam para aprender idiomas, né? Pessoas, por exemplo, você decide aprender árabe, decide aprender alguma língua muito diferente, você começa a assistir conteúdos como esses, em que são de fácil compreensão. O personagem está sempre apontando para as coisas, falando, olha, essa é uma árvore, ela é verde, ela é alta. Ela começa a mostrar coisas óbvias e falar no idioma, você adquire bastante. E aí você vai gradativamente aumentando o seu nível, dificultando. Porque se o gap for muito alto, você fica muito frustrado e acaba, né, muitas vezes desistindo, ficando entediado e perdendo totalmente a mensagem. Porém, se for algo que você já viu, por exemplo, eu gosto muito de um filme chamado Inception. E esse é um filme que, se você assistir ele numa segunda língua, mesmo se for uma língua que eu não entendo, mesmo se for em mandarim, por exemplo, eu vou entender a mensagem. Porque eu conheço o filme, eu sei do que ele trata, o que acontece. Muitas vezes eu lembro até das falas dos personagens, então é um filme indicado para eu assistir em outra língua. Essa é a ideia, algo de fácil compreensão, assistir algo que você compreende. Se você não entende a mensagem, você não adquire idioma. Terceira dica, aumente o seu vocabulário. Pensa comigo. Quanto mais palavras em inglês você conhece, mais palavras você vai identificar, mais palavras você vai reconhecer quando você ouvir alguém falando inglês. Então, aprenda palavras soltas, frases prontas. Comece desde palavras simples como porém, como, até nome de objetos. Muitas vezes você precisa para entender o que a pessoa está falando. Mas toma cuidado, aí mora um perigo. Memorização. Muitas vezes memorizar coisas em inglês vai para uma parte do cérebro
e dura pouco tempo aquela informação, uma informação de curto prazo. Ou seja, você precisa de revisar muitas vezes, está sempre olhando na sua lista o que você aprendeu. Quando você aprende uma palavra nova, procure ver ela em uso. Até muitas vezes usar ela seria uma boa dica, mas falando de input, né, falando de entrada de informações, a gente notar ela em uso. Quando a gente vê alguém usando aquela palavra, a palavra que você aprendeu, você esquece menos. Palavras são apenas palavras. Elas precisam transmitir uma mensagem para ela ser efetiva. Se eu falar uma palavra que você nunca ouviu falar, mas eu mostro o que ela é, mostro ela em prática, você vai entender a mensagem. Pega aí a pen and paper. Agora, se você tem aquela palavra e ela é só mais uma palavra de uma lista, você precisa revisar muito mais para você não esquecer ela e memorizar. Se envolva em conversas em inglês. Não pelo fato de falar, mas pelo fato de ouvir e ter input. Falando da dica número 1, que você precisa de ter muito input, só que essa informação, essa mensagem é personalizada. É uma resposta à sua pergunta, é um comentário sobre algo que você falou. Você ainda participa da história que você está ouvindo. É bem diferente de você apenas ouvir algo. Você precisa também ouvir muita coisa em inglês, né? Só que a oportunidade que você tem de participar de uma conversa é muito boa. E se for uma pessoa didática, se for uma pessoa disposta a te ajudar, ela fala um pouco mais devagar se for necessário, ela repete, ela explica a informação, mesmo que não traduzindo, mesmo que falando em inglês, né? Então é uma experiência muito boa. Não tem maior benefício para um aprendiz de inglês do que ter a oportunidade de conversar em inglês com alguém que é didático, alguém que está disposto a ajudar, corrigir os erros, apontar eles, sugerir melhores formas. Tem alunos nossos, por exemplo, que tem aulas de 30 minutos de segunda a sexta e não tem forma melhor para você estar bem preparado para uma viagem de última hora para o exterior ou talvez até para uma entrevista de emprego surpresa do que tá com constante contato com a língua, não ser algo surpresa para você, e sim algo tipo, já tô acostumado, tô sempre usando o meu inglês. Se você tiver interesse, inclusive, pode escrever aqui nos comentários ou entrar no link aqui abaixo que eu vou deixar para você conhecer melhor como funcionam as aulas. Bom, revisando então as 4 dicas. Primeira dica, ter muito contato com o inglês, bastante input. Segunda dica, esse input precisa ser comprehensible, precisa ser compreensível, algo ao seu nível. Terceira dica, você precisa aumentar o seu vocabulário. Quanto mais você conhece, mais você identifica quando você ouve. E a quarta dica é você participar de conversas em inglês, para você ter mensagens personalizadas e praticar o seu ouvido, aguçar ele ao idioma inglês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like, clique no joinha ali embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva e não perca mais nenhum vídeo como este aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.